Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos nós para mais um momento de atividade conjunta com a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier e Centro Espírita Antônio de Pádua. Boa noite, Cíntia, que acabou de entrar. Hoje nós teremos o prazer de ouvir falar para nós, pela primeira vez, o nosso querido Natan Rocha. Ele vai fazer a palestra sobre o tema Os Benefícios de Trabalhar com Jesus. Natan, quando eu pedi ele uma pequena apresentaçãozinha, ele disse o seguinte: Natan Rocha, só um pouquinho, deixa eu... Natan Rocha, morador de Teixeira de Freitas, na Bahia, encarnado há 29 anos, dentro dos quais há 11 anos recebeu a bênção de conhecer a doutrina dos espíritos, a qual busca, com alguma dificuldade, estudar desde então. Encontra nos últimos anos um desejo mais profundo de servir o Cristo. Desejo esse que sonha realizar na construção de uma escola espírita para uma educação de todos que necessitem. Compartilhamos esse sonho, hein, Natan? Uma escola espírita, com certeza, é um sonho muito bonito de se realizar. E a espiritualidade irá te ajudar neste intento. Nós vamos fazer uma pequena leitura para a gente iniciar os trabalhos e a prece inicial. É a lição... Porque hoje eu estou com as duas tarefas aqui, gente. Receber vocês e fazer a leitura aqui. Que o Daniel já deixou gravando, mas precisou sair um pouquinho para levar a irmã no ponto de ônibus. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal. E cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar teus problemas, equacionar os teus problemas um de cada vez até vencê-los todos. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o auxílio dos amigos espirituais dessas duas casas que sempre nos amparam e nos assistem para que possamos levar adiante a missão de divulgarmos a maravilhosa doutrina, os ensinamentos que Kardec nos trouxe a todos quanto pudermos alcançar. Certo de que estás conosco a todo instante, Senhor, neste momento. Pedimos que uma centelha do teu imenso e divino amor se faça presente nos corações de todos aqueles que sofrem neste instante, levando-lhes a certeza inabalável de que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, por acréscimo de tua misericórdia, somos carregados no teu colo. E assim, Senhor, pedimos que ampare e continue assistindo o nosso companheiro que irá nos falar na noite de hoje, que ele possa estar sempre disposto a levar os seus conhecimentos a todos os lugares onde for convidado a falar. E assim, confiantes de que a sua presença amiga e a presença dos nossos mentores e dos nossos amigos espirituais estão sempre a nos fortalecer, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Natan, meu querido, é com você. Agradeço aí, Tereza. Agradeço a todos. Agradeço aos dois centros espíritas por terem me convidado. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui.
Já fazia um pouco de tempo que eu não fazia palestra, porque aqui embora aqui no nosso lar eu gravei uma rapidinho, uma pequenininha. Eu estou morando aqui em Teixeira, né, como Teresa disse, e aí eu participo daqui do Centro Espírita Nosso Lar e acabo estando aí vinculado ao movimento regional daqui do extremo sul da Bahia, vinculado a algumas pessoinhas muito especiais que também estão aqui nos ouvindo, sofrendo. O povo ficou 3 horas me ouvindo agora há pouco, eu estava fazendo uma oficina de leitura e compreensão de textos espíritas. E tem gente que ficou me ouvindo 3 horas seguidas e teve a pachorra de vir aqui me ouvir ainda mais. Isso que é caridade, viu? Vocês olharem no livro dos Espíritos, o significado de caridade é isso. Mas a gente agradece a todos. Eu falei com Teresa que eu gosto bastante de conversar. Então, eu gosto bastante de interagir, que as pessoas interajam, se vocês se sentirem confortáveis de falar pelo chat, tipo, Cíntia falou boa noite, Cíntia. Ana Paula também falou boa noite, Zenilda também falou boa noite. Eu gosto bastante de conversar, de trocar ideias, que vocês levantem as opiniões de vocês, porque falta 5 reencarnações para eu me tornar autoridade em doutrina espírita. Então, por enquanto, todas as coisas que eu falo são altamente questionáveis. E eu acho que o processo de aprendizado ele é muito mais eficiente quando a gente conversa, quando a gente expõe as nossas opiniões, quando a gente busca refletir falando, comentando. E eu sei que alguns aí estão com os cônjuges, com os filhos, com amigos em casa, e aí podem conversar entre si, mas é bom compartilhar com a gente também. E não morde não, o botão do microfone eu acho que não vai dar choque nem nada. Teresa falou que vai desligar o choque do microfone, então tá todo mundo habilitado a apertar sem nenhum risco para a vida. Ou vocês podem mandar mensagem também, se sentirem mais confortáveis dessa forma. Eu gosto bastante de ser interrompido, então, por favor, fiquem à vontade. Eu também vou fazer algumas perguntas para vocês. Logo quando eu fui convidado para vir aqui falar um pouquinho, para a gente conversar, a gente teve uma pequena discussão, né, do que eu vou falar. Oh, meu Deus, o que será? Porque geralmente eu não tenho palestra muito pronta, vocês vão notar que eu não trago nenhum slide, porque geralmente eu me vinculo muito a um bate-papo, a uma reflexão, a gente aprofunda as reflexões em alguns momentos. Eu acho que esse processo de diálogo é sempre mais saudável. E aí a gente conversando, batendo um papo, eu e Teresa, a gente chegou na conclusão, poxa, tá aí um tema bacana da gente falar sobre trabalho, né? E qual é o melhor trabalho se não o trabalho com Jesus? E aí muitas vezes a gente fica se perguntando por que a gente não se aplica tanto ao trabalho com Jesus, né? Quais são os benefícios do trabalho com Jesus? Eu acho que para toda pessoa que já conviveu um pouquinho com a doutrina espírita, ela meio que idealiza mentalmente quais são os benefícios do trabalho com Jesus. Mas é esse o grande paradoxo. Mesmo a gente pensando em quais são os benefícios do trabalho com Jesus, geralmente a gente não se mobiliza para trabalhar com ele. E muitas vezes a gente pensa que trabalhar com ele são certos trabalhos específicos
que às vezes você está fazendo, mas não está trabalhando com ele. E a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite. A gente vai pretendo que a gente converse sobre isso essa noite, para que a gente compreenda o que é trabalhar com Jesus, quais são os benefícios desse trabalho, quais são os benefícios de um trabalho geral. Eu começo lembrando aí de um caos. Eu vou lembrar de dois causos. O primeiro é o caos de Alcione. Para quem não conhece, Alcione é uma moça que vai ser contada a história dela em um livro chamado Renúncia, de Emmanuel. E olha, quando Emmanuel fala no título do livro Renúncia, é para você dar aquela boa respirada na hora que você for ler. Porque, pelo amor de Deus, é muito sofrimento. Renúncia é renúncia para ver o caco. E Alcione é um grande espírito que encarna porque ela ama muito uma pessoa, que é um espírito chamado Pollux. E ela ama muito ele. Ele ama muito ela. Eles são um casal, né? Embora que essas definições de casal para espíritos é um pouco estranho, né? Porque o espírito não tem sexo, mas eles basicamente são um casal, porque ela a todo momento se apresenta na forma feminina, mesmo no mundo espiritual, e ele se apresenta também na forma masculina. Só que a grande questão ali é que Pollux não está tão bem assim como a maioria dos homens, né? E Alcione, como a maioria das mulheres, está um pouco acima espiritualmente. Então a Alcione está curtindo um intercâmbio em Sirius, que é uma constelação diferente, lá em uma estrela maior, em um mundo super, super supimpa. E aí Alcione, Pollux está perto de reencarnar para Pollux está aqui na Terra, não está nem em uma cidade como nosso lar, está num umbralzão ali mesmo, ó, curtindo a dele. E aí antes dele reencarnar, ele lembra de Alcione. E Alcione ela sai lá da estrela distante que ela tá e vem ficar perto dele nesse momento que ele tá pensando sobre a reencarnação dele, sentindo medo e lembrando dela. E aí, naquele momento de muita emotividade que tá no começo do livro, ela decide reencarnar com ele. E aí começa a história. E aí, um grande elemento marcante dessa história de Alcione e Pollux é o seguinte: Alcione é uma trabalhadora do Cristo. E ela tem uma missão. E ela desempenha a sua missão ali com muita força de vontade. E o ponto auge da missão dela, quando ela está mais trabalhando com Jesus, ela é uma empregada doméstica. Esse é o trabalho para Jesus. Esse é o esplendor da reencarnação dela. De uma maneira intensa e profunda. E isso é muito interessante, porque quando você olha para a Alcione, ela é uma pessoa muito simples. Mas em todos os pontos do livro, ela está trabalhando para Jesus. E ela está recolhendo esses benefícios. Os benefícios do trabalho. Em contrapartida, vou dar um spoiler, vou contar o final do filme, mas só vou contar um pouquinho, só uma lasquinha, para não estragar a experiência de todo mundo. Em contrapartida, Pollux, que, né, homens, né,
Não tá lá essas coisas, essas Brastemp toda. No final do livro, Pollux está achando que está trabalhando para Jesus através de um movimento religioso da época. Então ele era um religioso, todo na batina, tudo direitinho, realizando muitas e muitas perseguições. Então, era aquela época onde os processos religiosos realizavam perseguições e prendiam as pessoas e matavam as pessoas. Então, ele era um dos mandantes desse processo. Então, é muito interessante a gente ver o contraste entre Pollux e Alcione, que um está trabalhando em uma instituição religiosa cristã, no caso Pollux, mas ele está muito distante de trabalhar verdadeiramente para Jesus. Já Alcione, ela toma conta de casa, da mãe, e trabalha como empregada doméstica em uma outra residência, e ela está servindo a tal ponto de exemplo cristã e de trabalhador cristão que Emmanuel faz questão de escrever um livro. Vejam, Emmanuel escreveu poucos romances, pouquíssimos. Um deles é Paulo Estevão. Emmanuel sente necessidade de escrever o livro Renúncia. Não necessariamente colocando Alcione no mesmo nível de Paulo, mas falando que ela está na mesma faixa, no mesmo grau de desenvolvimento. Mostrando que se Paulo teve uma missão servindo a Jesus, que foi uma missão que todo mundo consegue ver, evidentemente, que ficou famoso e etc., Alcione, em contrapartida, passou na história do mundo completamente apagada. E ninguém que não seja espírita sabe da existência dela. Porque ela foi uma moça simples, uma pessoa simples, que não teve grandes feitos. Mas nas lides do Cristo, esse processo foi igualmente grandioso, a tarefa de Paulo. E isso é um destaque muito interessante. É uma reflexão muito interessante que a gente pode começar a se fazer. Que trabalhar para o Cristo não é necessariamente trabalhar num centro espírita. Trabalhar para o Cristo não é necessariamente estar frequente ali em todas as reuniões mediúnicas. Trabalhar para o Cristo não é necessariamente dar palestras para públicos grandes e etc. Às vezes a gente pode fazer essas coisas e estar trabalhando para o Cristo. Mas às vezes a gente pode estar fazendo essas coisas e estar trabalhando apenas para nós mesmos. Agora a gente está comentando bastante sobre trabalho, à torto e à direita, né? Só que é interessante a gente se debruçar um pouco sobre essa compreensão de trabalho. E é aqui que eu me lembro de um outro caso, né? Que está no livro Reportagens de Além Túmulo. Então, quem quiser ver o caso bem contadinho mesmo, vocês vão lá no livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, e deem uma olhada no capítulo 20, que é chamado O Valor do Trabalho. Eu vou contar aqui meio displicentemente, com as minhas próprias emotividades, para que a gente possa se debruçar sobre a história. A história conta de uma espírita chamada Cecília Montalvão. Cecília era uma jovem espírita
muito aplicada aos estudos espíritas. Uma jovem muito inteligente, muito dedicada, gostava bastante de ir para o centro e gostava principalmente de discutir questões espíritas. Para o pessoal aí que veio das minhas coisas que eu fiz antes, sabe que é um perfil bem parecido comigo. Conversa mais que a Negra do Leite e gosta bastante de questões filosóficas. Cecília era desse jeito. Ela gostava bastante de questões filosóficas e, dentro desse sentido, ela se entretia muito sobre a vida do mundo espiritual. Ela tinha um deslumbramento sobre a vida no mundo espiritual, porque ela via que a vida aqui na Terra era uma vida muito sofrida, era uma vida de muita batalha, de muita dor. Então ela via quase como se a Terra fosse um pântano. E ela sempre se imaginava de como seria os mundos ditosos, a vida no mundo espiritual. Nossa, não precisar comer, não precisar dormir, usar a volitação para ir de um lugar ao outro, aonde o meu pensamento estiver, lá eu estarei. E ela ficava entrevendo os benefícios das glórias celestiais. Quando ela chegava em casa, ela continuava dentro dos mesmos pensamentos, porque aquilo encantava ela demais. A mãe dela, uma dona de casa bem simples, bem comum, chamava ela muitas vezes para trabalhar em casa, para ajudar a lavar a roupa, a lavar os pratos e etc. E Cecília fazia de tudo para dar aquela esquivada, como todo bom jovem, dar aquela velha esquivada. Eu muitas vezes fiz isso. Ou quando fazia, faz com aquela cara de empurrada, aquela sensação de pesar, de desagrado muito intenso. Por quê? Porque ela não gostava dessa parte, ela não gostava de ajudar, nem nada do gênero, porque ela via isso como algo degradante. Algo que, uma coisa que muitas vezes a gente considera na nossa sociedade. Se vocês pararem para notar, e eu sou um menino que gosta de cutucar as feridas, a gente, socialmente falando, aqui no Brasil, acha que trabalho é degradante. Eu vou dar alguns exemplos quanto a isso. A gente se comporta como Cecília. Não, eu não. Tá. São raras as exceções, mas, por exemplo, a gente tem um filho, a gente não quer de jeito nenhum que esse filho seja gari, seja pedreiro, seja de alguma profissão que tenha trabalho manual. Não, não, não. Eu tenho que desejar para o meu filho o melhor. Ser médico, advogado, trabalhar no ar-condicionado. Por quê? Não, não. Eu acho que todo trabalho é honrado para os outros, não para o meu filho. Para os outros, não para minha família. Não, não, Natan, você não está entendendo. Eu acho essas coisas honradas e não tem problema meu filho fazer isso. Mas eu quero que meu filho tenha algo melhor. Então quer dizer que essas coisas são piores. Por quê? Não é maldade, tá? Não é maldade. É algo estrutural. A gente foi criado assim já há muitos anos. Desde a Idade Média, onde os senhores feudais, ó a história aí, os senhores feudais não precisavam trabalhar, os nobres não precisavam trabalhar, e quem trabalhava eram os servos, os escravos. Então, desde aquela época, a gente misturava isso com religião, e lembremos que nós somos os mesmos espíritos daquela época reencarnados. A gente misturava essas coisas com religião e falava, não,
Se você nasceu filho de servo, é porque Deus está te castigando e esse castigo é, adivinha o quê? Inferno? Não, trabalhar. Esse castigo é atrapalhar. E quem é o beneficiado, quem é o adorado por Deus é aquele que não precisa trabalhar. Hoje em dia, meio que como na nossa sociedade, a maioria de nós precisa trabalhar, a gente não considera trabalhar como um sentido amplo ruim. Tem as suas vírgulas, né? Mas a gente considera que quanto mais braçal, quanto mais manual, quanto mais mecânico o serviço é, mais degradante e menos é, bem visto por Deus você é. Quanto mais bem sucedido, empresário, trabalhando em ar-condicionado, usando terno e gravata, mais bem sucedido a pessoa é na vida. Nossa, venceu na vida por quê? Porque conseguiu um concurso, porque está trabalhando de terno e gravata, porque fez uma graduação e conseguiu almejar altos cargos. Quando do Evangelho e a doutrina espírita ensinam coisas diferentes de vencer na vida, você pode vencer na vida sendo auxiliar de pedreiro. Que ser feliz não tem relação com essas coisas. Que às vezes o cara de terno e gravata ele pode se cansar mais e se estressar mais e viver uma vida muito pior do que o cara que ganha menos. Porque não é a quantidade, mas sim a forma de se aproveitar dessas coisas. E tanto é que se vocês pararem para notar, tá no nosso linguajar, tá no nosso dia a dia, tá na nossa fala de vou pra labuta, vou pra batalha, vou pra luta. Que luta, gente? A gente não fala vou pro prazer, vou pro divertimento. Nossa, a gente começa, o que eu brinco, né? Muita gente vive a semana esperando o final de semana e passa o final de semana esperando que a semana não comece. Ou seja, não vive. Vive sempre esperando algo. Você passa o ano esperando as férias, passa as férias esperando que o resto não volte, né? Que o trabalho não retorne. E sem contar de, ou se eu ganhasse na Mega Sena, ia ser bom, viu? Primeira coisa, parar de trabalhar. Ir lá e falar com o meu chefe, peço demissão hoje. Por quê? Porque muitas vezes a gente considera o trabalho degradante. Tanto é que tem outros ditados que tentam melhorar a coisa e às vezes piora. De você fala, trabalhe com o que você gosta e você nunca precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Poxa, que frase legal, mas você está dizendo implicitamente que trabalho é uma coisa ruim. Porque se eu trabalhar com o que eu gosto, eu não estou trabalhando. Porque trabalhar é necessariamente com uma coisa que eu não gosto. Eu estou usando ditados populares e essas concepções que a gente tem porque isso está enraizado na gente. Está profundo. Então, tanto é que tem gente que fala lavar a louça eu lavo por obrigação. Quero ver uma alma viva que lava a louça porque gosta. Eu, por exemplo, lavo louça. Eu gosto de lavar a louça. Eu moro sozinho. E eu gosto de lavar a louça. Aí você fala, você gosta de lavar a louça porque é só a sua. Não, quando eu vou visitar os meus pais, que aí meu pai gosta bastante de comer, então é louça para mais de meta. Minha mãe gosta muito de cozinhar, então é louça que assim, é entretenimento pro dia inteiro. E eu gosto muito de lavar louça porque os momentos que eu lavo louça são os momentos que eu mais penso na minha vida. E eu mais reflito sobre as coisas. Lavar louça, para mim, é um momento muito prazeroso, porque naquele momento é um momento que, naquela ação manual, eu mais me debruço sobre mim mesmo. E olha que eu tento meditar, orar e etc., mas nada supera uma boa lavada de louça. Porque é um trabalho que me traz um bom benefício, porque eu sei aproveitar aquele momento. Mas é normal esses trabalhos a gente considerar eles como degradantes.
Então, Cecília pode parecer um personagem meio estranho. E, nossa, que preguiçosa, que menina que não quer ajudar a própria mãe. Meu Deus do céu, se recusando a fazer as coisas de casa. Na maioria das vezes a gente é um monte de Cecília. A gente pode ser Cecília para coisas diferentes. A gente pode, por exemplo, trabalhar pra caramba. Tem gente que trabalha aí 8, 10, 12 horas por dia e detesta trabalhar. Ele trabalha por dinheiro, ele trabalha com um objetivo que não é apenas o trabalho. E aí tem sempre aquela pessoa que vira para mim, que é o cara que ele faz isso, mas ele não quer assumir que ele faz isso, e aí ele levanta a justificativa. Ele vira e fala: então você está dizendo que a gente tem que trabalhar de graça? Que ninguém vai pedir para dinheiro para trabalhar? É isso que eu estou dizendo, né? Porque dizer trabalhar só por dinheiro é prejudicial. Isso quer dizer não trabalhe por dinheiro, trabalhe de graça. Não, não quer dizer isso. São extremismos. É adotar extremismo. Mas o trabalho, ele não precisa ser uma tortura. Ele não precisa ser uma tortura emocional. Porque esses processos emocionais, eles estão altamente vinculados conosco. E a gente precisa prestar atenção nisso. E, nesse sentido, comecem a observar. Porque comecem a observar a relação que vocês têm com o trabalho. E não é importante se é remunerado ou não. Olhem para vocês mesmos e pensem sobre a forma como vocês têm encarado o trabalho. Não a forma como vocês falam que vocês têm encarado o trabalho. A forma como você realmente tem vivenciado o trabalho. Você torce para ganhar na Mega Sena? Você pensa que você está indo para a labuta, para a luta, para aquela coisa. Você está na quarta-feira e você já está naquele desejo de que sexta-feira chegue logo, ou que sábado chegue logo, se você trabalha de sábado. Essas coisas são indicativos da forma como a gente pensa o trabalho, da forma como a gente digere o trabalho. E essas reflexões, elas são muito salutares, elas são muito boas. E aí, Cecília virava para a mãe e falava: não quero trabalhar não. Mas assim, obrigada, empurrada, ela ia fazendo. Certa vez, ela chegou para a própria mãe e discutiu. Muitas vezes ela chegava com a própria mãe e discutia sobre essas questões. Ela falava que, olha, eu entendo que trabalhar, mas os trabalhos aqui da Terra são muito complicados. É que você não tem noção. Nossa, meu chefe é ruim demais. O clima do meu ambiente de trabalho é muito ruim. E aí ela ia colocando justificativas em torno de várias coisas. A família de Cecília era uma família espírita e eles tinham uma vinculação também com um espírito que protegia a família. O nome do espírito era Eliezer. Eliezer, vendo que Cecília tinha essa tendência, também fazia algumas indicações para ela. Sabe aquela mensagem que vem para você? Aí Cecília era aquela boa espírita que pegava a mensagem ou a fala de Eliezer, que falava sobre trabalho e etc. E ela sempre tinha alguém que ela lembrava que precisava ouvir aquela mensagem. Nunca era para ela. Ela nunca visualizava aquelas indicações para ela. E quando ela indicava para ela, quando ela pensava que era para ela pensava que era trabalho, mas um trabalho futuro, nos mundos espirituais superiores, ou vir à Terra em uma missão
como Paulo de Tarso e trabalhar daquela forma. Porque geralmente é assim, né? A gente abre o Fonte Viva, lê uma mensagem no culto do lar e fala: "Ô, se fulano tivesse aqui, ó, para ele essa mensagem, especificamente para ele". Ou se não, a gente ouve uma palestra e fala: "E se ciclano tivesse aqui, ele precisava ouvir isso. Tava precisando". E a gente não se toca que tudo que a gente ouve e lê nunca é para os outros. Nunca. Não é que, às vezes é para os outros. Não, nunca. É sempre para você. Porque senão era o outro que tava ouvindo. Ah, não, mas o outro tá aqui também, Nathan. O outro tá aqui também te ouvindo. Certo, mas se você também tá, é porque é para você. Por exemplo, eu tô falando, mas a questão é que eu também tô me ouvindo. Então isso daqui é para mim. O processo de dar a palestra, na verdade, é Jesus olha assim e fala: Natan está muito mal em um determinado aspecto. Ele está necessitando demais ouvir uma coisa. E aí ele me dá uma palestra para que eu visualizo o que Jesus quer me dizer, falando na boca mais perto possível do meu ouvido, que é a minha mesma. Então, Cecília tinha esse pequeno problema. Todas as indicações do benfeitor Eliezer, ela falava que não era para ela, e se fosse, era outra coisa. Não era isso. Cecília foi levando a vida, levando. A mãe sempre indicava a necessidade de trabalhar e etc. E aí ela sempre falava que a mãe não entendia ela. Porque a mãe estava muito presa nas lavagens de louça, nas lavagens de pano, e não entendia os trabalhos espirituais do espírito, as compreensões, as questões filosóficas profundas e amplas. E com isso ela sempre ficava na inatividade. A mãe sempre buscando ali um jeitinho cá, um jeitinho lá, de tentar convencer ela, mas sempre acabava não dando certo. Por causa disso, Cecília vivia uma vida que ela admirava muito um conjunto específico de pessoas. Ela admirava muito as freiras, porque ela gostava muito desse estilo de vida, do claustro, de se isolar do mundo e viver em oração. Ela achava isso muito bonito e achava uma missão muito bonita. Nossa, se entregar a Deus, se entregar a Jesus dessa forma. Ela não conseguia fazer isso porque, sendo espírita, a gente não incentiva essas coisas, então ela acabava que não conseguia executar esses planos dela. Mas que ela admirava esses processos. E uma das pessoas que ela mais admirava nesse conjunto de coisas era Teresa de Ávila, a Teresa de Jesus. E ela sempre orava para que Teresa pudesse ajudar ela a superar as dificuldades da vida material e alcançar os planos espirituais superiores. E essa era a vida de Cecília. Vida vai, vida vem, vida vai, vida vem. Cecília, por conta dessas questões, desencarnou cedo. Com menos de 30 anos de idade, estava partindo do mundo material. Chegando no mundo espiritual, ela ficou muito confusa. Porque o primeiro impacto dela é que ela não encontrou nada. Era um grande deserto. Não encontrava nada nem ninguém. E aí ela perambulou pelo mundo espiritual por longos e longos dias, por muito tempo, e não encontrava ninguém nem nada.
Depois de um tempo considerável, ela viu no horizonte uma cidade, uma colônia espiritual. E aí ela começou a andar, a correr atrás daquilo. Por quê? Porque Cecília, assim como nós outros, a maioria de nós outros, quando a gente não se vincula a um trabalho que seja saudável, que seja benéfico, mesmo trabalhando 10 horas por dia, não é volume, é qualidade. Um sentimento surge na nossa esfera emocional. E aí, aqui você vai saber se o seu caso é grave ou muito grave. O sentimento que surge é o sentimento de tédio. O sentimento de tédio é o sentimento que mais surge com quem não é ativo, com quem não trabalha bem. O que é o sentimento de tédio? É aquela preguiça interior de fazer qualquer coisa ao mesmo tempo que você queria fazer alguma coisa. Já sentiram isso? Você tá com vontade de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo você não tá com coragem de fazer nada. E aí, às vezes, você liga uma Netflix para poder se distrair, você abre o WhatsApp, abre o Instagram, Facebook, vai assistir um filme, vai ver uma novela, vai assistir um canal de esporte, você vai se distrair em algum sentido, vai para uma festa, alguma coisa do tipo, e você até descreve com seus amigos: poxa, hoje o dia tá chato, viu? Hoje tá um tédio brabo. Tem nada para fazer, tá uma leseira. E esse sentimento de tédio, ele invadiu Cecília no mundo espiritual. E aí, quando ela viu uma cidade espiritual, ela correu desesperada em busca dela. Chegando na cidade, ela conseguiu entrar. E aí a cidade estava movimentadíssima. Todos os prédios em que ela olhava era uma movimentação incessante de pessoas trabalhando. E ela, muito tímida, chegou para uma das pessoas que estavam trabalhando e pediu para conseguir falar com alguém que estivesse à frente de um daqueles trabalhos. E aí o responsável de um daqueles trabalhos, e um ansioso, ou um ancião bem portado, bem tranquilo, foi ao encontro dela, parando as obrigações que ele estava fazendo. E aí, depois que Cecília falou algumas coisas, reclamou algumas questões, ele falou: minha filha, eu não disponho de muito tempo para te ajudar. Se você puder falar o que, que você quer de maneira objetiva, eu vou te agradecer. E aí ela sentiu completamente mal, estupefada, porque ela pensou que ela seria extremamente bem acolhida, auxiliada, e naquela confusão mental, naquele abatimento, ela começou a falar que estava surpresa sobre aquela situação em que ela se encontrava. E comentou sobre os problemas que ela estava vivendo. O ancião falou: minha filha, isso que você está nutrindo são fantasias. Busque abandonar essas fantasias, essas nuvens do céu do seu pensamento. Não se gaste com referências pessoais. E vendo que ela estava ali meio conturbada, ele falou:
eu tenho muita coisa para fazer agora. Mas em que eu poderia te ser útil? Aí ela ficou meia sem saber o que falar, toda confusa, e ela falou que gostaria de encontrar o Eliezer. Vocês lembram do Eliezer? O benfeitor da família. Ela queria encontrar ele novamente porque ela sabia que ele ia poder ajudá-la. Porque sempre foi o benfeitor, que sempre ajudou, que sempre estava acompanhando a família. E ela falou: Você pode me ajudar a encontrar o Eliezer? Ele parou, meditou, pensou e falou: Olha, agora eu estou muito ocupado. E todo mundo que está aqui também está muito ocupado. Mas eu posso te dizer como encontrar ele. E aí ele indicou a direção para onde ela poderia ir. E aí ela foi, sozinha, passando pelas esferas, pelos locais, foi profundamente perseguida por entidades de formato animalesco dentro do umbral, e isso perturbou muito ela. Ela se perdeu em alguns momentos, mas seguindo aquele direcionamento, ela conseguiu entrever o bairro que ela morava quando encarnada, localizou a cidade, a casa onde ela vivia, e entrando lá, viu a mãe acabando de preparar algumas coisas na cozinha, e ela viu uma luz saindo de dentro da cozinha, e quando ela viu essa luz, ela viu que era Eliezer saindo de dentro da cozinha. E ela falou, desesperada, para ele ajudá-la, se jogou aos pés dela em profundo pranto, para que ele pudesse, por misericórdia, por Jesus, por caridade, guiá-la para que ela conseguisse um pouco de paz. Eliezer olhou para ela e falou: Acalma-te, minha filha, fica tranquilo, tudo estará bem. Hoje eu estou muito ocupado para te ajudar, mas eu te recomendo que você comece a orar para tranquilizar o seu coração. Nesse momento, ela ficou pé da vida. Ocupado? Peraí, você é o benfeitor da família. Com o que você está mais ocupado do que em me ajudar? Você não está vendo que eu estou necessitada? Com o que você está tão ocupado que você não tem tempo para mim? Ele falou: Olha, primeiramente eu preciso ajudar a sua mãe com os trabalhos de casa. Depois, o pedreiro da esquina, que vocês lembram que mora ali na esquina, ele sofreu um acidente e eu preciso ajudá-lo, porque ele está no hospital me esperando. E o tintureiro daqui da rua, a filhinha dele está doente e eu preciso amparar ela para o tratamento devido. Então, no momento, eu não disponho de tempo para você. E aí ela falou, mas você não poderia me ajudar a me encaixar em um trabalho aqui dentro de casa, ajudando minha mãe? Aí ele falou, olha, infelizmente, quando você estava encarnada, você não quis ajudar sua mãe voluntariamente. Então, você não se habilitou ao trabalho. Se você não se habilitou ao trabalho, não é justo você agora colaborar em tarefas que você não conhece. E aí ela, toda desconcertada, falou: E agora? O que eu faço? Ora, eu te recomendo entrar em oração.
Você lembra que você gostava muito de Teresa de Ávila? Faz uma oração para ela. Eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Aí naquele momento, Cecília se debruçou sobre si mesma e fez uma oração como nunca tinha feito. Uma oração extremamente dolorida, uma oração extremamente sofrida, solicitando por ajuda, solicitando de alguma forma auxílio a Teresa. E aí ela sentiu o próprio coração sendo atraído por uma força desconhecida e ela começou a andar. Começou a vagar, vagar, sendo obsidiada por vários espíritos do umbral. E depois de muito caminhar sozinha, ela encontrou uma outra colônia espiritual muito luminosa e lá dentro, sendo atraída por uma força que ela desconhecia, ela se deparou com Teresa de Ávila. E aí Teresa, pessoalmente, foi ao encontro dela e falou: "Minha filha, eu tenho ouvido muito as suas preces e a sua prece me tocou. Infelizmente eu estou muito ocupada agora, mas me diga, em que eu posso lhe ser útil?" E aí ela falou que queria um trabalho, qualquer trabalho que fosse. Teresa então virou e falou: "Olha, infelizmente, em meio às minhas colaboradoras, todos os cargos e todas as tarefas já estão sendo ocupadas. Mas eu me lembro agora que me pediram a colaboração em um sanatório na Itália. Você gostaria de me ajudar através desse sanatório?" E aí, Cecília, narra Humberto de Campos, sentiu uma das maiores alegrias da vida dela. E ela falou que com certeza e partiu para o trabalho, na esperança de que, trabalhando com as pessoas desequilibradas, ela pudesse retornar o equilíbrio que ela tinha perdido. Essa história de Cecília demonstra para a gente bastante uma questão. O trabalho, ele não é uma força de ação exterior apenas, na realização de tarefas. O trabalho, ele é um elemento de promoção de equilíbrio interno. Trabalhar de maneira boa, com qualidade, é promover o equilíbrio dentro de você. É se manter bem, equilibrado, saudável, harmonizado. Se você não está se sentindo bem, trabalhe. Se você está se sentindo triste, trabalhe. Se você teve uma grande decepção, trabalhe. Se você está completamente desolado e precisando de apoio, precisando de ajuda, trabalhe. Não trabalhe como hoje em dia se prega, de um trabalho desesperado em busca de recompensas do lado de fora. Mas trabalhe para que você sinta você se sentir melhor com a execução do seu serviço. Todo trabalho é digno e todo trabalho pode ser com Jesus. Basta que para isso você trabalhe seguindo as diretrizes dele. Que aí cada um vai descobrindo ao longo do tempo as coisas que ele direciona. Mas sem o trabalho,
você vai ver que cada dia que passa você se sente mais vazio, mais entediado, mais necessitado de distrações. Eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu me afastei do trabalho sadio, todas as vezes que eu quis descansar, foram os momentos de mais desequilíbrio na minha vida. As vezes em que eu estava com compromissos sérios, em que eu precisava me sacrificar para trabalhar, em que eu precisava construir alguma coisa em favor do outro, em que eu precisava renunciar às minhas próprias questões para construir alguma coisa legal do lado de fora, muitas vezes eu vi que tudo que eu fazia do lado de fora era desfeito, ou por outras pessoas ou com o tempo. Todas as coisas pela qual eu trabalhei até hoje, do lado de fora se desfizeram. Agora, do lado de dentro, elas construíram coisas e valores que até hoje elas me sustentam, me dão equilíbrio, me dão sustento. Veja a forma como você está interagindo com o trabalho, seja dentro da casa espírita, seja fora da casa espírita, e faça com que o trabalho na sua vida valha a pena. Todos nós temos que trabalhar. Alguns de nós mais, alguns de nós menos. Então, já que você tem que fazer, busque fazer da melhor maneira que você vai tirar a maior quantidade de proveito possível. Esse é meu desejo para todos. E meu agradecimento pela tolerância de vocês. Muito obrigado, querido Natan. Que possamos, de fato, arregaçar as mangas e ir no trabalho com Jesus. Né? Semana que vem, meus queridos amigos, quem vai nos falar será Hélio Tinoco. Ele vai falar escolhas das provas. Estão todos convidados, mais uma vez, a estar conosco no domingo que vem para mais um momento de reflexão que Hélio Tinoco irá nos trazer. Queremos agradecer a presença de todos, desejar a todos uma excelente semana, com saúde, com paz, com determinação e muita garra para construirmos cada vez mais a nossa evolução, né? Porque é para isso que estamos aqui, evoluirmos. Natan, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós, por gentileza. Claro, minha amiga, agora mesmo. Então, agradecendo a nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo os corações amigos, sejam os encarnados ou os desencarnados, que decidiram passar esse pedaço da noite conosco. Que possamos ter uma boa semana de reflexões e de aprimoramento. Que assim seja. Ana Paula está agradecendo, o Fábio, o Márcio Fraga, ótima reflexão, a Cíntia, Jesus te abençoe sempre, Natan, a Zenilda, gratidão, Natan, Edilamar, bonita reflexão, muito obrigado, Zena, que é a Zena mandando um recadinho para a amiga dela. O Fábio Pires, obrigado, Natan, foi excelente. É isso aí, eu que agradeço a bondade de todos. Receba nosso sincero agradecimento, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição. Fiquem bem, uma boa noite para todos. Boa noite, querido.